Vamos ver então esta conferência que é a porção de responsabilidade humana. A porção de responsabilidade humana foi dada a Deus para os seres humanos para que eles pudessem realizar a finalidade da criação. Deus dotou os seres humanos com uma porção de responsabilidade. Assim, Adão e Eva deveriam passar pelo período de crescimento, passando pelo estágio de formação, crescimento e aperfeiçoamento, e deveriam, assim, realizar finalmente a sua perfeição individual, unindo sua mente e seu corpo. Os seres humanos estão destinados a herdar a natureza criativa de Deus e a participarem no grande trabalho de sua criação. Deus pretende que os seres humanos ganhem o direito de propriedade e se tornem merecedores para reger sobre a criação, tendo domínio sobre a criação e os anjos. Então, esta era a grande bênção que Deus reservou para os seres humanos, para que eles se tornassem filhos e filhas que pudessem dominar toda a criação. Então, Deus, no seu plano original, desejava que Adão e Eva verdadeiramente alcançassem esta posição tão elevada que era se assemelhar à natureza divina. Esta é a principal diferença entre os seres humanos e o restante da criação. Então, toda a criação deveria alcançar a perfeição através da força do princípio. E os seres humanos, através da força do princípio, mais a sua porção de responsabilidade, alcançariam a perfeição. Adão e Eva, diferente de toda a criação, têm esta porção de responsabilidade a ser cumprida, para que finalmente todo o ideal da criação pudesse ser realizado. Deus nos deu a possibilidade de atingir a perfeição por um curso através do reino do domínio indireto, porque Deus não podia dominar diretamente seres imperfeitos. Adão e Eva estavam no período de crescimento, na sua imaturidade ainda, e Deus não poderia exercer seu domínio completo sobre seres imperfeitos. Por isso, Deus queria que Adão e Eva passassem pelo período de crescimento, alcançando a perfeição para que Deus então pudesse exercer seu domínio direto sobre os seres humanos. Todas as coisas alcançam a perfeição depois de atravessar o período de crescimento, o reino do domínio indireto, em virtude da autonomia e domínio dados pelo princípio de Deus. Os seres humanos, para alcançar a perfeição, foram criados de tal modo que o seu crescimento deve ser através do reino do domínio indireto de Deus, mais o cumprimento de sua própria porção de responsabilidade. Então, esta é a grande bênção que Deus queria que Adão e Eva realizassem, cumprindo a sua responsabilidade. Eles, cumprindo a sua responsabilidade, passando o período de crescimento, poderiam então herdar essa natureza divina. Então, Adão e Eva, que eram os filhos e filhas de Deus, deveriam ter estabelecido esta condição de eles, seguindo o caminho do princípio, obedecendo o mandamento de Deus e cumprindo a sua porção de responsabilidade, passando pelo estágio de formação, crescimento e aperfeiçoamento, nesse período do domínio indireto de Deus, alcançado a perfeição. Mas como eles poderiam, ou como eles deveriam ter agido? Eles deveriam ter obedecido o mandamento de Deus. Por isso que em Gênesis 2,17 diz: no dia em que eles comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morreriam. Então, Adão e Eva tinham um mandamento a ser cumprido. Esta era a parte da sua porção de responsabilidade. Então, se aperfeiçoar ou não aperfeiçoar, era a responsabilidade de Adão e Eva. A queda não foi culpa de Deus de não ter dado uma chance para seus filhos Adão e Eva, mas a queda foi por causa do próprio homem que não cumpriu o mandamento de Deus, que era não comer o fruto. A porção da responsabilidade de Adão e Eva era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles podiam obedecer ao mandamento de Deus e alcançar a perfeição, ou comer do fruto e morrer. Das duas opções, eles escolheram comer o fruto. A perfeição ou não perfeição do homem dependia não somente do poder da criação de Deus, mas também da resposta do homem.
Deus não interfere na porção de responsabilidade do homem. Então nós sabemos que Deus deu o livre-arbítrio para os seres humanos e, de acordo com o livre-arbítrio, Deus não pode interferir nas atitudes do homem. Como nós vimos, né, em toda a história, mesmo quando ocorreram muitas situações complicadas e difíceis, das figuras centrais que Deus escolheu, começando já com Adão e Eva, ainda assim Deus seguiu absolutamente o princípio, sem interferir na atitude dos seres humanos. Por quê? Porque se Deus interferisse na atitude dos seres humanos, ele estaria violando o próprio princípio. Por isso, Deus não podia violar esse princípio que ele mesmo estabeleceu, como nós explicamos na queda do homem. Então, esta porção de responsabilidade que os seres humanos deveriam cumprir era a resposta que o homem deveria dar para Deus, para que ele pudesse realizar finalmente o ideal da criação. Então, a porção de responsabilidade de Deus corresponde a 95%. A porção da responsabilidade do homem, 5%. Isso significa que Deus, quando criou todas as coisas e os seres humanos, já tudo estava completo, tudo já tinha sido realizado. Mas ainda faltava a perfeição dos seres humanos. Então, comparando a porção da responsabilidade que Deus tinha com a porção da responsabilidade que o homem tinha, ela é muito pequena, a porção da responsabilidade do homem, comparada de Deus. Mas isto não significa que o homem não tenha que fazer o seu máximo esforço e cumprir completamente a sua responsabilidade. Então, a responsabilidade do homem, ele tem que cumprir 100%. Esses 5%, né, é 100%, é ele cumprir 100% de sua responsabilidade. Então, nós vimos já na explicação sobre a oferta que Abraão fez dos 3 animais, ele não partiu o animal menor, partiu os 2 animais e não partiu o animal menor, a pombinha. E isso significa o quê? No fracasso da providência. Então, se o ser humano não cumpre 100%, nada daquela parte, mesmo que ele tenha feito uma parte da responsabilidade, ela não pode ser aceita por Deus. Da mesma forma ocorreu quando o povo judeu foi em direção a Canaã, saindo do Egito. Eles deveriam se unir através da direção de Deus dada por Moisés para cumprir a sua responsabilidade. Mas finalmente, depois de muitas vezes, não cumpriram a responsabilidade e isto resultou no fracasso da providência, sendo que a primeira geração que saiu do Egito toda morreu no deserto. Então, para que o ser humano possa realmente realizar esta parte que é este 5%, ele tem que fazer o seu máximo esforço. Mas isso não significa que não seja possível realizar esses 5% de responsabilidade. Quando Deus deu o mandamento para Adão e Eva, absolutamente eles tinham todas as condições de cumprir esse mandamento. Deus seria injusto se ele desse um mandamento para Adão e Eva que eles não pudessem cumprir. Então, eles tinham com certeza a possibilidade, e eles podiam cumprir essa responsabilidade obedecendo o mandamento de Deus. Mas esta era absolutamente que estava nas mãos deles dois, de Adão e Eva, as quais Deus não podia interferir. Os seres humanos, assim, possuem a sua própria porção de responsabilidade e podem cumpri-la de acordo com a vontade de Deus ou não. A natureza dos frutos que eles produzem depende do cumprimento ou não de sua própria porção de responsabilidade. Então, como nós vimos no plano original, o que resultou do fracasso, do não cumprimento da porção de responsabilidade de Adão e Eva? Simplesmente toda a finalidade da criação de Deus não pôde ser cumprida, porque Adão e Eva não fizeram a sua parte de responsabilidade. Por isso, eles fazerem a parte de responsabilidade acarretaria que tudo aquilo que Deus criou e todas as coisas da criação
teriam finalidade se Adão e Eva tivessem cumprido os seus 5% de responsabilidade. O homem tem que participar na obra da criação. Participar na obra da criação significa o homem cumprir a responsabilidade humana, que é obedecer o mandamento de Deus de não comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, claramente, havia uma responsabilidade que eles tinham, Adão e Eva tinham, que foi recebida de Deus, que era não comer o fruto. Satanás tentou Eva e, finalmente, Eva e Adão não cumpriram o mandamento de Deus de não comer o fruto, porque existia bem claro o mandamento de Deus de eles não cumprirem, obedecerem a direção de Deus, que era o mandamento de não comer o fruto. Mas eles não assumiram a responsabilidade e isso resultou, então, em fracasso, né? Adão e Eva caindo e não realizando o ideal da criação. A porção de responsabilidade humana é extremamente pequena quando comparada com a porção de responsabilidade de Deus. Porém, para os seres humanos, esses 5% equivalem a 100% dos nossos esforços. Então, como já foi explicado, o ser humano tem que investir todo o seu esforço para que ele cumpra estes 5% de responsabilidade, porque esses 5% correspondem a completar os 95% da responsabilidade de Deus. Então, se ficar faltando a parte da responsabilidade humana, mesmo que seja uma pequena parte, isso não será aceito, né? Deus não pode aceitar e, finalmente, a providência da restauração falha quando o ser humano não consegue cumprir completamente a sua responsabilidade. Então, a porção da responsabilidade que Deus tem, a porção de responsabilidade de Deus, ele não pode interferir, né, no mandamento para os seres humanos. Então, isso significa que Deus tem essa responsabilidade e ele não pode interferir além daquilo que ele fez, que era o mandamento que ele deu. Então, os seres humanos tinham essa imensa graça de Deus, a responsabilidade que Deus deu para os seres humanos não era nenhum castigo, nenhum peso, né? Era algo que iria colocá-los na posição de co-criador e dominador de toda a criação. Então, quando os seres humanos cumprissem essa responsabilidade, eles iam finalmente, como fala a Bíblia, se assemelhar a Deus, iam se tornar filhos de Deus. Os filhos são semelhantes aos pais. Então, isso significava que essa responsabilidade que Adão e Eva deveriam cumprir era uma grande bênção que Deus deu para eles, para que se tornassem realmente aqueles filhos e filhas que pudessem representar Deus e, finalmente, né, Adão e Eva se tornando os verdadeiros pais de toda a humanidade. A fim de herdar esta capacidade criativa, os seres humanos deveriam aperfeiçoar-se através de sua fé na palavra, como sua porção de responsabilidade pessoal. Então, é claro que o ser humano tinha que fazer esse esforço, né, para se tornar na posição de co-criador, herdar a posição de co-criador e dominador. Mas essa responsabilidade só poderia ser realizada se eles realmente pudessem obedecer o mandamento de Deus, que era não comer do fruto. De forma a conceder-lhes a capacidade de criar e torná-los dignos de governar todas as coisas, Deus precisava que os seres humanos se aperfeiçoassem por meio do compromisso de sua própria porção de responsabilidade, até o final de seu período de crescimento. Então, como nós já explicamos, Adão e Eva, eles deveriam passar pelo período de crescimento, no estágio de formação, crescimento e aperfeiçoamento, e finalmente eles iriam, nesse período do domínio indireto de Deus, eles iriam ultrapassando isso, cumprindo a sua responsabilidade, unindo sua mente e seu corpo, e finalmente eles poderiam então herdar e se colocar nesta posição de perfeição, e realizando assim então
a vontade de Deus. Por isso, essa porção de responsabilidade que os seres humanos, Adão e Eva, deveriam ter passado pelos 3 estágios, era absolutamente essencial que eles cumprissem para que, finalmente, eles pudessem herdar esta posição de criador, né, co-criador e dominador, se tornando filhos de Deus. Então, na providência da restauração, a vontade de Deus só é realizada quando a figura central responde por uma missão completa, por uma missão completa a sua porção de responsabilidade. Então, Adão e Eva, eles deveriam ter, né, como foi o exemplo, passado pelos 3 estágios, alcançando a perfeição. Mas eles não cumpriram essa responsabilidade. Então, em toda a história, Deus sempre usou este mesmo princípio, que Adão e Eva, através de fazerem, né, criarem esse modelo que deveriam ter obedecido o mandamento de Deus, também na providência da restauração, os seres humanos têm que cumprir este mandamento, que é o fundamento de fé, fundamento de substância, passando os 3 estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Quando Adão e Eva passassem esses 3 estágios, finalmente eles poderiam se tornar, as pessoas, né, todos que cumprem a responsabilidade, podem se tornar a figura central, vitoriosa. Enquanto a pessoa não consegue cumprir 100% dessa responsabilidade, não é possível realizar a providência da restauração por indenização. Finalmente, para que o ser humano consiga superar toda essa situação que foi adquirido devido à queda, que foi o pecado e a natureza decaída, no processo da restauração, os seres humanos têm que superar e, finalmente, fazer aquilo que Adão e Eva não conseguiram fazer, que era obedecer o mandamento de Deus. Então, toda a providência da restauração, nós vimos que tem uma figura central que deve cumprir a sua responsabilidade, então, através do fundamento de fé e do fundamento de substância. Aquela é a sua porção de responsabilidade, que ele tem que cumprir para que a providência a qual ele foi designada possa ser realizada vitoriosamente. Do contrário, se ele não consegue cumprir esta responsabilidade, esta providência fracassará e finalmente terá que ser escolhida outra pessoa, próxima figura central, para realizar esta vontade. Deus nos deu a porção de responsabilidade para que pudéssemos estabelecer a condição de participar em nossa própria criação. Então, como nós falamos, a porção de responsabilidade humana é uma bênção que Deus deu para os seres humanos. Por quê? Porque finalmente nós mesmos podemos ser aquelas pessoas que fazem a sua própria perfeição. Por quê? Porque nós, cumprindo a responsabilidade, passando pelo período de crescimento, nós nos tornamos pessoas aperfeiçoadas. Então, como nós já vimos, Deus não pode interferir nisso. Isso é a nossa parte. Então, nós fazendo esta parte, finalmente nós nos tornamos aqueles agentes que podem se autoaperfeiçoar, né? Nós, seres humanos, podemos alcançar esta perfeição por nós mesmos, né? E isso é finalizar, né, o homem se tornar finalmente um homem de caráter, né, com o caráter aperfeiçoado. De acordo com o princípio da criação, era a responsabilidade de Deus criar os seres humanos e transmitir-lhes a palavra, enquanto a porção de responsabilidade do homem era alcançar a perfeição através da crença na palavra de Deus e da vivência de acordo com esta palavra. Então, os seres humanos tinham, né, de acordo com a palavra de Deus, que seguir o caminho dos 3 estágios de formação, crescimento e perfeição, até alcançarem a perfeição, unindo sua mente e seu corpo. A primeira bênção é a união da mente e corpo. Então, para que Adão e Eva alcançassem este padrão de ter absoluta unidade de mente e corpo, eles deviam seguir cumprindo a sua responsabilidade, acreditando e praticando a palavra de Deus. Desde a sua infância até a sua maturidade, eles deveriam estabelecer esta condição para que finalmente, passando pelo período de crescimento, pudessem alcançar a perfeição.
Deus atribuiu aos seres humanos uma porção de responsabilidade como condição pela qual ele pudesse amá-los acima de qualquer outro ser da criação. A intenção de Deus ao atribuir esta condição foi dignificar os seres humanos como senhores da criação, fazendo-os assemelhar-se à sua natureza criativa. Então, assim, Deus queria, Deus desejou que os seres humanos pudessem receber este amor de Deus, para que os seres humanos pudessem alcançar essa posição tão elevada, era necessário que eles finalmente realizassem a sua responsabilidade, para eles se tornarem esses senhores da criação. Não é possível que alguém assuma responsabilidade sem ter realizado algo concreto. Então, os pais não podem cumprir a responsabilidade pelos filhos. Se um filho tem que ir para a escola e tirar, conseguir determinada nota na prova, os pais não podem fazer no lugar do filho, porque ele estaria desqualificado. Assim também, os seres humanos, para eles alcançarem, se colocarem nessa posição, eles tinham que estabelecer esta condição, de cumprir a sua responsabilidade até o período de crescimento. Então, eles cumprindo a responsabilidade, eles iriam se tornar os objetos do coração de Deus, em perfeita unidade com Deus, assemelhando-se à natureza criativa que Deus tem. Então, os seres humanos também herdariam esta natureza criativa que Deus tem, criando todas as coisas. Nós devemos cumprir nossa porção de responsabilidade. Deus não pode fazer a nossa parte por nós, embora Ele queira. Quão difícil isto é para Deus. Então, essas palavras dos verdadeiros pais nos mostram que, finalmente, nós, seres humanos, estamos naquela posição tão delicada que nós precisamos cumprir a responsabilidade e Deus não pode interferir. Deus deseja, como os pais desejam, que seus filhos se tornem maduros e cumpram a sua responsabilidade. Também Deus anseia e quer que os seus filhos cumpram essa responsabilidade. Então, isso requer do investimento que cada ser humano faz. Mas, com certeza, como nós vimos em toda a história, Deus demorou milhares de anos para encontrar aquelas pessoas que pudessem cumprir completamente com a responsabilidade. Por isso, realmente, Deus teve que passar por todo esse caminho de dificuldades. Porque Deus deu aos seres humanos uma porção de responsabilidade, como Ele é onisciente e onipotente, queria nos dotar com essas mesmas habilidades criativas. Então, o que nós entendemos, vendo essa posição que Deus tem, que Deus é, sua natureza de onisciente e onipotente, que nós, como seres humanos, também podemos nos colocar nessa posição quando nós finalmente nos tornamos um com Deus, alcançando a perfeição. Porque Deus deu aos seres humanos uma porção de responsabilidade, é porque somos os únicos que poderiam, permanecendo nesta lei, recebendo o amor de Deus, Deus nos deu a nossa porção de responsabilidade, porque Ele quis nos permitir alcançar o amor verdadeiro. Então, finalmente, Deus queria que os seres humanos realizassem o amor verdadeiro depois de cumprirem a sua responsabilidade. Deus nos deu a nossa porção de responsabilidade para que pudéssemos estabelecer a condição de participar em nossa própria criação. Então, como já foi explicado, nós mesmos podemos participar da nossa própria criação através do cumprimento da nossa responsabilidade. Se Adão e Eva consultassem a Deus antes de caírem, não teria ocorrido nenhuma queda. Eles deveriam ter lhe perguntado: Satanás está dizendo assim, assim. Então, o que devemos fazer? Se eles tivessem feito isso, Deus, em resposta, os teria guiado para não cair. Sua porção de responsabilidade era pedir. Então, claro que, como nós explicamos no período de crescimento, Deus não pode interferir. Deus deu o mandamento, mas Ele não pode interferir na atitude de Adão e Eva. Mas Deus poderia instruí-los se eles realmente, no momento de dúvida, perguntassem para Deus. Então, perguntar para Deus era a responsabilidade deles, mas eles simplesmente foram
dominados por Satanás e finalmente não cumpriram a responsabilidade e Deus não pôde fazer nada porque Deus já tinha dado o mandamento para eles. Adão e Eva deveriam cumprir a sua porção de responsabilidade, aperfeiçoar suas individualidades sem cair e se tornar os verdadeiros pais. Esta era a porção de responsabilidade dos pais e só eles poderiam realizá-la. Então, como pais, eles deveriam ensinar a seus filhos sobre esta porção de responsabilidade. Restauração por indenização é necessário para separar Satanás dos seres humanos. A menos que vocês se separem de Satanás, é impossível completar a sua porção de responsabilidade. Então, claro, tudo isso veio em decorrência da queda. Finalmente, Deus ele teve que estabelecer esta condição, de restauração por indenização e somente através do homem cumprir a sua responsabilidade, ele pode se separar de Satanás. Ao completar sua porção de responsabilidade, Adão teria não somente cumprido a sua responsabilidade individual, mas também teria estabelecido em sua geração a base para o cumprimento das responsabilidades da família, tribo, povo, nação, mundo e cosmos. Então, finalmente, Deus queria estabelecer, através da família de Adão, um padrão de como seria realizado pelos seus descendentes o ideal de Deus. E isto deveria ser estabelecido na família de Adão. Por isso, Adão tinha essa responsabilidade, de ele cumprir o ideal de Deus para se tornar este modelo, ele se tornando verdadeiros pais para o mundo, para todo mundo. Se Adão e Eva somente tivessem cumprido a sua porção de responsabilidade, os seres humanos, o mundo angélico e todo o mundo criado estariam sob o domínio de Deus, em meio à alegria e glória. Esta era a lei celeste. O Messias é a pessoa no ápice do reino da porção de responsabilidade. Satanás não pode invadir se você se tornar um com o Messias. O mundo de Satanás não tem nenhuma base para se opor à pessoa que aparece com a autoridade do céu sobre o fundamento de ter completado sua porção de responsabilidade e com a autoridade da linhagem alinhada com o amor de Deus. Cumprindo a porção de responsabilidade, realizando a primeira bênção, os seres humanos alcançariam a perfeição individual, unindo sua mente e corpo e centralizados em Deus. Então, esta é a conclusão, finalmente, do que os seres humanos deveriam realizar. Realizando a primeira bênção, eles estariam na posição de se tornarem parceiros, objetos perfeitos de Deus. Depois de cumprir a porção de responsabilidade realizando a primeira bênção, eles deveriam realizar a segunda bênção, centralizados em Deus, praticando o amor verdadeiro. Então, através de realizar os 4 reinos do coração e as 3 realezas, Adão e Eva deveriam estabelecer este padrão de praticar e viver o amor verdadeiro. Finalmente, eles iriam realizar a terceira bênção, dominando a criação com o amor verdadeiro, completando o ideal da criação, realizando sua finalidade, que é retornar alegria a Deus. Então, após Adão e Eva cumprirem a sua porção de responsabilidade, realizando as 3 grandes bênçãos, eles iam finalmente cumprir esse mais elevado ideal, que era a finalidade de toda a criação, de retornar alegria a Deus, e que também eles poderiam, participando da obra da criação, viver em perfeita alegria e felicidade. Muito obrigado.